Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos falando estamos ainda no capítulo que fala sobre a pluralidade das existências. E hoje estaremos entrando num novo tema que se chama parentesco e filiação. Nós estamos nas perguntas 203 até 206 do Livro dos Espíritos. Um tema que é bastante interessante, vai falar sobre o parentesco, sobre a filiação. Isso ocorre no plano espiritual, sim ou não? O que você acha? Então, fique conosco. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz, estaremos com vocês a partir de agora. Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta alegria que se renova em um novo encontro do nosso Espiritismo Sem Mistério com vocês, procura dar a cada um aquilo que nós encontramos na doutrina espírita, que é alento, compreensão, aquilo que vai esclarecer os enigmas que muitas pessoas vivem por não conhecerem as leis do universo. Antes, porém, você que está em casa nos assistindo, saiba que tudo isso que você está vendo aqui só acontece porque tem muita gente atrás das câmeras que deixa tudo isso bem arrumado. E a Solange vai contar para você quem são os nossos queridos companheiros aqui da TV Mundo Maior. É isso mesmo, gente. A nossa equipe master são os nossos queridos Fernanda Lima, Fernando Rocha, o Adriano Rodrigues, a Margarete Parpinelli e a Regina Prata. Todos eles, essa equipe que trabalha tão bem e auxilia e faz com que toda essa qualidade de som, de imagem, chegue até você. Então, parabéns para a nossa querida equipe, não é, André? O nosso grande abraço a todos, porque eles são devotados, não apenas porque estão cooperando com as imagens e o áudio, mas como também estão sendo membros desse esforço do bem para levar a mais pessoas a informação tão preciosa da doutrina espírita. Como a Solange disse, o tema que nós estamos abordando é parentesco e filiação. É uma coisa muito interessante, porque todos nós temos parentes, não é? Às vezes não os conhecemos, às vezes é um dos enigmas, não sabemos quem foram nossos pais, não importa, mas todos nós, para nascermos, teremos que ter a ajuda de outras pessoas que a lei considera nossos parentes. Portanto, é importante que você esteja atento, porque a doutrina espírita trata deste tema em vários lugares. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e este é um dos títulos daquele capítulo que fala da pluralidade das existências. Mas também você vai encontrar referências a esta parentela no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, se não me engano, você vai ter também este tema abordado, sem contar em outras obras da doutrina espírita e obras correlatas, romances, livros de André Luiz. Isso tudo vai ser muito útil para que nós compreendamos o que nós precisamos enfrentar neste convívio, nesta troca de informações. Então, agora, nós vamos para o nosso primeiro slide. Esse que você vê na tela ilustra bem aquilo que o título do Livro dos Espíritos nos apresenta: parentesco e filiação. Nós somos aparentados, temos ligações sanguíneas e também pretendemos desenvolver as ligações afetivas graças a essas ligações sanguíneas. Será que uma é importante em relação à outra? Nós vamos ver todos estes aspectos na questão que começa este tema, que a Solange vai colocar na tela e a Fernandinha também, para você acompanhar a leitura. É a pergunta 203, Solange. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a lhes dar a vida animal a que uma nova alma, mais tarde, venha adicionar a vida moral? A pergunta de Kardec é muito simples. Quando nasce a criança, os pais, além de terem cooperado com o material genético na formação daquele corpo, transferem a esta criança algo das suas almas? Algum pedacinho, alguma coisa, do mesmo modo que houve o espermatozoide e o óvulo para iniciar a multiplicação das células, também existem pedacinhos da alma do pai, pedacinho da alma da mãe, que se unem para que o filho tenha a sua alma? Essa é a pergunta. Então, vamos acompanhar qual foi a explicação que os espíritos deram a Kardec no slide seguinte. Vamos a ele? A vida animal somente,
porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Olha que interessante. Os filhos recebem dos pais apenas o material genético para compor o corpo. É aquilo que vai gerar um outro corpo igual ao dos pais, em termos de existência material. Porém, a alma não decorre da subdivisão da alma do pai ou da mãe, Solange. Os pais e mães, eles não transferem a própria alma em parte para os filhos, porque a alma, como nos explicam os espíritos, ela é indivisível. Portanto, também não tem aquele negócio de alma gêmea, né? A alma metade dessa para juntar com a outra metade. Não, a alma é indivisível. Isso também vale para o processo da fecundação e da geração de filhos. E neste caso, como ele explica aqui no texto, um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. A própria história humana mostra isso, não é? Então, você já tem este primeiro ponto, este primeiro tijolinho na construção do raciocínio. O corpo decorre do corpo, mas o espírito, a alma, não decorre da alma, dos geradores, dos pais que nós tivemos. Portanto, pais e filhos, como identidades inteligentes, são distintos. Apesar de um ter influência sobre o outro, da maneira de formar, de educar, são seres autônomos, são seres independentes, ok? Agora vamos para o slide seguinte, o slide da pergunta 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela vai além da nossa existência atual? Ah, olha só que interessante. Esta pergunta que Kardec está fazendo leva em consideração o seguinte. Bom, você que está na sua casa, você tem seu pai, sua mãe ou tem seus filhos. Os seus filhos têm você como pai ou mãe deles. Eles têm irmãos, nasceram juntos. Kardec, então, usando a informação de que os espíritos são indivisíveis e que eles não decorrem um do outro, mas ao viverem muitas vidas, nós já estudamos isto, a necessidade de vivermos muitas existências. Para cada uma das existências, Solange, nós tivemos que ter um pai e uma mãe, fomos irmãos de outras pessoas, tivemos outras esposas, outros maridos. Quer dizer, então, pergunta Kardec, que já que nós tivemos muitas existências, nossos parentes vão se multiplicando que nem pipoca. Isso foi o Kardec que falou, fui eu. Sabe, você põe aquele milhinho de pipoca, daqui a pouco vira uma panela de pipoca. É interessante esse raciocínio, porque você não tem os parentes só desta vida, e é algo que às vezes você nunca pensou. Você tem parentes das vidas passadas. Imaginemos, só para um raciocínio figurado, que nós tenhamos vivido 10.000 vezes, 10.000 como seres humanos. E é pouco. Isso é bem provável, né? Não, isso é pouco. A quantidade de encarnações que nós já tivemos quando já chegamos ao nível de ser humano, ainda é muito maior do que isso. Mas vamos supor que foram 10.000 vidas. Aí você pensa, puxa, 10.000 vidas, para cada vida eu tive que ter 2, pai e mãe. Então, só de pai e mãe, vamos considerar que você não repetiu nenhuma vez a paternidade ou a maternidade. Cada vida foi um pai e uma mãe diferentes. São 20.000 pais e mães que consideram você como seu filho. Você tem 20.000 pessoas que já te sustentaram, que já cuidaram de você quando criança, que já te deram lições morais. É claro que em alguma vida, algum deles foi irresponsável, não cuidou muito, abandonou você, não importa. Ou, em algumas outras vidas, aquele mesmo casal renasceu e você foi filho deles de novo. Ou você foi pai deles numa outra vida. Isso é possível. Mas, tirando estas circunstâncias, vamos imaginar que nunca tenha havido nada disso. Você vai ter 20.000 pai e mãe, porque são 10.000 encarnações. Para cada uma delas você precisa de 2 pessoas.
Agora, sem falar dos filhos, dos tios, dos irmãos, dos parentes. Já imaginou? E a gente se acha tão sozinho, né? Às vezes, eu não tenho ninguém. Não, a gente tem um raciocínio, como a gente tem Solange, muito semelhante ao ingênuo que acha que a Terra é o centro do universo. Aí você começa a procurar na astronomia e começa a ver o tamanho da Terra perto de outros planetas, muito mínimos, perto de Júpiter, de Saturno. Depois você começa a ver o tamanho de Saturno perto do Sol, que é uma estrela. Depois você começa a ver o tamanho do Sol perto de outras estrelas. E assim você vai vendo, você vira uma bactéria miserável em cima de um grão de poeira ainda mais miserável, que orbita uma estrelinha ainda miserável numa galáxia muito pequena perto de um universo gigantesco. Você fala, credo. Eu pensava que a Terra era grande coisa, era tudo na minha vida. Na verdade, a Terra em si já é um nada, na ordem cósmica. E em cima deste nada, existem 7 bilhões e 500 milhões de bactérias vivendo ali. É um raciocínio que espanta, sobretudo quando você vê que essas mensurações, essas medidas astronômicas são reais, são obtidas com os telescópios, não é uma coisa inventada, não é uma teoria, ela é algo que acontece. E quando você vê o tamanho disto, você fala, meu Deus, olha só como a gente não é nada. A mesma coisa você vai concluir quando você vê quantas vidas já teve e quantos parentes estão espalhados pelo cosmos, graças aos quais todos nós pudemos viver, comer, vestir, estudar, pudemos dar escola, pudemos dar cuidados. E isto solidariza-nos com todos eles. Eles continuarão nossos filhos, eles continuarão nossos pais, nós continuaremos a ter por eles afinidades. Por isso que lá no Evangelho, e também aqui no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que família não é aqueles que nascem no mesmo grupo sanguíneo, é aquele que tem afinidade do ponto de vista cósmico. Aqueles que se afinizam, que têm ideias, laços afetivos e ideias semelhantes, gostos semelhantes, porque estão afinizados. Então, veja só, a pergunta de Kardec, ela faz muito sentido. Uma vez que você tem várias existências, a parentela vai além destas que hoje nós conhecemos, chamamos de tio, de avô, de avó. Tem mais gente nesse caminho? Vamos ver o que os espíritos responderam. Vamos lá, próximo slide. Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vocês e certos espíritos que lhes parecem estranhos. Bom, se nós estamos entendendo que a lei do universo é essa da multiplicidade das existências, se para cada existência nós nascemos num grupo, naturalmente seremos parentes daquele grupo. E depois de uma outra, nascemos em um outro grupo, teremos outros parentes. Então, isso é óbvio, como ele está dizendo aqui. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos o quê? Estabelecem laços que voltam àquelas existências do passado. Lá atrás, existências anteriores. E isso explica algo que já aconteceu com você, eu tenho certeza. Você encontra um desconhecido num trabalho, na escola, você vai passear e no passeio, ou no navio, ou na praia, você começa a ter um relacionamento com uma pessoa que você nunca viu na vida. E de repente vocês têm ideias comuns, vocês têm afinidades, vocês gostam de coisas semelhantes, vocês pensam iguais, vocês torcem para times de futebol iguais, vocês têm todo uma afinidade que você nunca imaginou com uma pessoa que você nunca tinha visto. E às vezes até mais com essa pessoa do que com os nossos próprios parentes de sangue. Isso espanta muita gente. Exato, não fala, nossa, mas eu gosto mais do fulano do que aquela pessoa que é meu irmão de sangue. Eu me dou melhor com o meu amigo, com a minha amiga, do que aquela pessoa que é meu irmão. E isso está escrito lá, isso está escrito no Evangelho, lá no capítulo 14, isso que a Solange está falando. É uma das coisas que o Evangelho nos explica, de tal forma que nós nos afinizamos mais com pessoas que nos são estranhas, que não têm o nosso sangue, do que com pessoas da própria prole. E isto é a explicação do porquê.
Por que que isto é assim? Porque aquela pessoa, mesmo agora não fazendo parte da sua família, já pode ter vivido com você, comigo, com a Solange, já podemos ter tido experiências nas quais nós nos afinizamos. Nós tivemos coisas em comum, tivemos sentimentos bons um pelo outro, e isto não se perde. E ainda que, nesta vida, esta pessoa e eu não façamos parte do mesmo grupo sanguíneo, a casualidade da existência pode nos colocar próximos para que nós voltemos a sentir aquelas coisas boas e sejamos companheiros de jornada, agora talvez como colegas de trabalho, como amigos de escola, como companheiros de uma viagem, e tenhamos estes laços mantidos e ampliados. Agora, isso também explica outro fenômeno. Você não tem nada que se queixar da pessoa A, B, C. Ela nunca te fez nada, você conheceu assim, naquele momento, mas tem alguma coisa que você não engole. Aquela pessoa, você não vai com a cara dela. E você, por mais que a pessoa tente fazer ser simpática, você não tolera. Então, isso também é explicado por esse mesmo processo. Ou seja, você já pode ter... Olá, isso. Você já pode ter tido com esta pessoa uma relação de conflito, uma relação de antagonismo. Ela já pode ter te provocado, você pode ter passado por situações desagradáveis, vocês podem ter sido competidores, inimigos até. E agora, nesta vida, você está encontrando uma pessoa que não é neutra, nem é simpática. Você não se sente bem, é a lei de afinização de fluidos. Isso também está no Evangelho. Quando você vê no capítulo Amai os vossos inimigos, nós temos lá a explicação do que significa amar o inimigo, porque naturalmente, como diz o Evangelho, o coração de uma pessoa bate muito diferente ao contato de um amigo do que bate ao contato de uma pessoa que você não gosta. É uma repulsão natural que a lei de fluidos explica. Não há simpatia, não há afinidade. A mesma coisa acontece, ainda que não seja um inimigo, pode ser uma pessoa que já te causou problema. E ao fazer isto, você não se sente em harmonia com ela. Ela não te fez nada, nunca te fez nada nesta vida, só que você tem alguma coisa. Então é um indício de que entre você e aquela pessoa alguma coisa precisa ser consertada. E é isso que deve fazer a gente pensar. Você não se aproximou dessa pessoa para perpetuar a inimizade, como nos explica o Livro dos Espíritos. Você está vivendo novamente uma experiência não familiar com alguém que você não vai com a cara, para que você aprenda a diminuir este sentimento. E se você estiver sentindo uma coisa boa, é para você ampliar este sentimento, torná-lo melhor. E é isso que a resposta da questão 204 nos informa. Muitas vezes, estas afinidades, não é, são a causa da simpatia entre você e certos espíritos que possam lhe parecer estranhos. Você não tem convivência com eles, mas você tem familiaridade. Parece que vocês são antigos conhecidos, faz tempo. Não é? Combinam-se em muitas coisas. Então você vê como é interessante esta explicação para o nosso aprendizado. O Livro dos Espíritos nos enriquece muito a esse respeito. Então, nós estamos nos aproximando do primeiro intervalo, Solange, não é? Temos aí a nossa produtora que nos está informando. Como é que está no horário, turma? Estamos... nós temos um minutinho. Um minuto, isso. Isso, ok. Então vamos lá. Antes da gente entrar no nosso intervalo, você que agora vai ter um tempinho, liga para a gente no 0800 12 18 38. Participe do Clube Amigos da Boa Nova, sua participação é importante. Se você gosta de todo esse material de qualidade, se você gosta dessas notícias, essas informações, né, de como a gente vive no plano espiritual, o que acontece conosco depois do desencarne, são tantas questões que esclarecem todos esses acontecimentos das nossas vidas. Então ajude, seja você uma semente que vai auxiliar a que essa planta possa crescer vistosa, tornar-se uma bela árvore frondosa e distribuir muitos frutos. Você faz parte disso também. Ligue para a gente no 0800 12 18 38 e inscreva-se no Clube Amigos da Boa Nova. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, faremos um breve intervalo. Até lá.
Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Oi, boys and girls, aqui é a Carol Oliveira do Meninas Espíritas. E eu sou o Júlio Sena do canal Coaching Espírita. A gente veio aqui fazer um convite pra você, não é isso, Carol? Se você quer conteúdo espírita de qualidade, tem transmissão ao vivo pelas páginas da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova. E é super fácil pra você entrar lá. Facebook da Rádio Boa Nova é facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É só entrar, clicar em curtir e acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. Exatamente. E você também pode curtir o Facebook da TV Mundo Maior, que é facebook.com/TV Mundo Maior. Só clicar em curtir e você já vai ter acesso a um monte de conteúdo bacana. E a gente tá aguardando então a sua curtida, o seu comentário. E não esquece de curtir também o nosso Instagram. @Rádio Boa Nova é @TV Mundo Maior. A gente espera você. Você já paga tudo com seus cartões de crédito e débito. Mercado, roupas, combustível, viagens. E agora você também pode apoiar o Clube Amigos da Boa Nova. É mais rápido, seguro e proporciona um controle maior do seu orçamento. A partir de novembro, as emissões dos boletos vão gerar mais custos e vai influenciar na queda de arrecadação da FEAL, que faz a divulgação do Espiritismo contando com o seu apoio. É simples, fácil e rápido. E assim, a sua doação vai exclusivamente para a divulgação da doutrina. Acesse agora o site amigosdaboanova.com.br, entre na área exclusiva dos sócios e atualize o seu cadastro. Se preferir, ligue para o telefone 0800 12 18 38 ou 0 operadora 11 2456 7109. Pequenas ações levam o nosso ideal adiante. Comprometa-se com esta causa e faça parte da mudança. Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. E para você que se sintonizou conosco agora, estamos falando a respeito do parentesco e filiação. Agora, nesse bloco, entraremos na pergunta 205. Então, você pode pegar o seu livro e, olha só, e também, antes disso, dá o seu like, curte, compartilha, olha o dedo aqui do André. Ó o joinha. Aí o joinha dele. Ó o joinha. Aproveita, e compartilha. Mas você pode estudar conosco. Então, pega seu livro dos Espíritos, pergunta 205. E se você não viu os programas anteriores, você pode buscar no offline da TV Mundo Maior. Lá tem toda a programação. E você pode continuar, a partir de agora, a estudar conosco. Sempre nós estamos, a cada 15 dias, discutindo 2, 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Então, você pode acompanhar conosco. Enfim, vamos lá, André, temos mais perguntas. Pergunta 205. Vamos lá para a questão número 205, é o slide número 6, que a Fernandinha vai pôr para você acompanhar a leitura. Vamos lá? Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação não parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores? Pergunta importante esta, né? Sabe por quê?
Olha aqui pra mim, ó. Tem aquela pessoa que fala assim, ai, eu já não gosto muito nem dos parentes que eu tenho nesta vida, que vai ficar botando gente nesse bonde. Que vai ficar enfiando mais gente nesse vagão, que já tá apertado. Tem que dividir a festa de Natal com 15 sobrinhos, 13 primos, 14 tio. Ah, ainda vai ter mais gente que eu não conheço? Ah, mas não pode, a nossa família tem que tomar conta dela, não é? Muitas pessoas, Solange, têm este hábito de restringir, de só pensar no seu. Meus, né? assim. Ah, eu tenho um amigo que é filho único. Ai, já até E sei. esse filho único, Ai, gente. a mãe dele desencarnou faz pouco tempo. E então ele fica assim, ai, Eu nunca vi minha mãe, eu amo tanto minha mãe, que é a melhor mãe do mundo. Eu quero voltar a ser filho dela na outra vida. Eu falei, não, você vai ter outra mãe. Não, eu não quero, eu quero essa. Essa é minha mãe, eu não quero outra. Aí você já teve um monte de outra mãe. Não acredito, eu só quero essa. Quer dizer, E você também vai ter irmãos. Olha que gostoso você poder ter irmãos, não é? Uma coisa É. tão boa. Não quero, vai ter que ser só eu e ela. Ou seja, É muita demais. gente ainda guarda esse feudo afetivo e não quer que ninguém faça parte. Então, algumas pessoas, às vezes, até se revoltam com a possibilidade, como está aqui na pergunta, de aparecer um monte de outros parentes, de outras vidas, que você agora vai ter que considerar e que você não quer, porque você gosta dos parentes desta vida. É estranho esse egoísmo, não é? Mas não podemos negar que ele existe. Então, você deve estar atento para esta ideia. Você já teve muitos pais, muitas mães. É importante que valorize pai e mãe desta vida, porque foram eles que te emprestaram este corpo que você tem. Que você reverencie o amor por estas pessoas. Você terá filhos, provavelmente, porém você já teve pais, já teve filhos, já teve outras companhias na sua jornada que também estão ligados a você e que hoje não estão na sua família física. Algumas pessoas falam, ai, mas isso daí é estranho, né? Isso aí vira um elástico sem fim. Desse jeito, daqui a pouco o universo todo vai ser meu parente. Vamos ver o que os espíritos respondem? Vamos à questão seguinte, ao slide seguinte, você vai ver a resposta. Ela os estende, mas não os destrói. Ela quem, Solange? A parentela. A multiplicidade das Isso. existências, não é? A gente tendo vivido muitas vezes, faz com que nós tenhamos parentes em muitas outras partes. Estendemos a parentela, mas a reencarnação não os destrói. Os destrói. Os laços de família. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vocês pelos laços consanguíneos. Olha só que coisa legal. Ou seja, a pessoa pensa, nossa, mas vai ter muita gente. Devia pensar assim, ai, que bom, né? Agora eu posso encontrar meus parentes mesmo entre meus amigos. Eu posso ter a pessoa que mora do lado da minha casa como um tio, como um pai que já foi da minha existência passada. Aquele que está trabalhando no meu lar pode ter sido alguém da minha parentela ou pode já ter me acolhido como filho dele. Então, quando você tem esta noção, você amplia o sentido da fraternidade. Uma vez que nós todos podemos ter tido contato entre si com aqueles que nos circundam, estas pessoas já podem ter sido nossos credores de afeto, já podem ter se doado para nós, nós já podemos ter sido criados, educados, alimentados por estes que hoje estão por perto, com os seus problemas, os seus defeitos, às vezes como um mesmo serviçal no ambiente da família ou na empresa onde você trabalha. Então, quando você percebe isto, você passa a tratar com mais respeito todas estas pessoas, fazendo com que a sua relação com o mundo seja mais humana, seja menos egoísta, baseando-se apenas nos laços de sangue, na herança dos bens materiais para aqueles que fazem parte da mesma tribo, do mesmo clã. Então, é fundamental que você pense nisso.
os laços de família pelas reencarnações sucessivas são estendidos, não destruídos. Os parentes, esta parentela, esta afinidade familiar, estando baseada sobre as afeições do passado que nós já vivemos, os laços que unem os membros de uma família são menos precários, não são só por esta existência, eles vão durar para sempre. São mais profundos também, né? Porque vêm de outras vidas. E ela aumenta, como nós já dissemos, a nossa responsabilidade para com outros que para nós seriam estranhos. Não tem nada a ver com esse vizinho, esse velho ranzinza, ele que se dane. Não! Você tem a ver. Quem sabe esse velho ranzinza não é seu vizinho? Já cuidou de você, porque já cuidou de você e agora ele está sozinho, ele está precisando da sua ajuda, da sua companhia. Você então é chamado pela lógica das leis espirituais a ter uma relação diferenciada com as pessoas que estão à sua volta. Olha que bonito. Isso é divino, não é? Isso é divino. O humano é não querer dividir o pãozinho com o estranho. O humano mesquinho é aquele que dá tudo para os seus filhos e não considera o filho da empregada, só porque é filho da empregada. É criança também. Ah, mas não é meu filho, isso é problema dela. Isso é humano. Divino é outra coisa. Divino é você entender que todos os que estão perto de você podem já ter sido aqueles que te ajudaram em outras vidas, que já te acolheram em outra existência. E então agora é a sua vez de fazer algo de bom por eles, de fazer algo que possa realmente devolver-lhes ou gerar neles a gratidão que você tem por aqueles que te criaram, mesmo que não tenham sido seus pais. Às vezes você foi criado por uma avó, por um avô, por um tio, eles fizeram o papel de pai para você. E quando ele renasce, se for o filho da empregada, você vai dar um pontapé nele, só porque ele é filho de uma pessoa que não faz parte da sua família? Isso é humano, mesquinho. Isso é desumano, poderíamos dizer. Divino é você entender que aquele menino, aquela funcionária, pode ter sido a sua irmã, a sua prima, a sua tia, e você agora pode ajudá-los, não é? Mas nós continuamos nessa mesma questão, o Kardec faz uma segunda pergunta no slide número 8. Vamos a ele? Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito de uma outra raça e vindo de uma condição diferente? Alguns se dão muita importância, nós somos da família X, da família Y. Aí você pensa assim, mas se tem outras pessoas de outras épocas, se eu já fui membro de outras famílias, esse pai meu que é da família tal, pode ter sido de uma raça, de uma raça inferior, credo. Muitas pessoas dão muita importância aos seus antepassados, à sua pureza genética. Mas, quando você entende isto, e é o que Kardec está ponderando, isto não é importante. Porque aquele que hoje tem esse mesmo sobrenome pode ter vindo de uma raça muito inferior, uma raça humilde, de um povo simples, de um povo sem nenhum tipo de importância tradicional na ordem das constelações do orgulho humano, do orgulho mesquinho que os homens usam para se colocarem uns acima dos outros. Então, isso não pode diminuir a importância que as pessoas dão ao sobrenome, à tradição familiar. Porque pode ter um bandido que nasceu naquela família e hoje é importantão, né? O meu sobrenome é tal, mas era um assassino, um viciado, uma pessoa sem nenhum tipo de conduta moral. Como, aliás, acontece mesmo. Nós vemos tantas famílias tradicionalíssimas com um bando de pessoas às vezes desqualificadas, de espíritos de mau caráter, de espíritos sem nenhuma nobreza, fazendo parte daquela estirpe real, né, do lixo. Então, vamos ver o que os espíritos respondem a essa ponderação de Kardec no slide seguinte. Vamos lá? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro, se gabaria de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Você vê aí que o que faz as pessoas terem este preconceito
Aí eu não aceito a reencarnação, porque eu não admito que na minha família possa estar renascido um ser que veio de uma tribo do meio da floresta, um ser primitivo, um ser que veio lá de um paiseco qualquer, analfabeto. Não admito. Na minha família isso não. Quer dizer, este comportamento é digno do mesquinho, do ignorante, de uma pessoa cujo orgulho quer se obstar, quer se opor às leis do universo, que fariam da pessoa solidariamente uma irmã, um irmão de todo mundo. Então, isto faz parte deste posicionamento hipócrita, que pode fazer corar, ficar vermelho de vergonha alguém ao descobrir que essa pessoa é descendente, como ele diz aqui, de um sapateiro humilde. Mas ela se orgulharia de ter sido descendente de um pirata, corsário, bandido, ladrão que ficou milionário, era Sir da Inglaterra. Ou um conde, alguma coisa assim. Da nobreza. Que fosse um homem meio que desprezível na sua forma de ser, mas ele... Moralmente falando, mas aí como ele foi conde, então a pessoa, né, fica feliz. Ah, eu sou descendente Deixa eu contar uma coisa para vocês muito interessante. Graças à bondade dos espíritos, nós pudemos servir precariamente como médium do Espírito Lúcio em várias obras. E há uma história dividida em 3 livros, que começa num romance chamado O Amor Jamais Te Esquece. Neste romance, existe toda uma história que trata de Pilatos e de Zacarias. Zacarias era um judeu, sapateiro, muito pobre, que é incumbido por Jesus de proteger Pilatos enquanto ele estivesse encarnado. E ele conta toda a história, uma história muito bonita, muito envolvente, muito emocionante. Quando este livro foi lançado, depois a gente ia ter que fazer as noites de autógrafo, nas livrarias, nos shoppings, etc. Ao longo destes anos, eu encontrei muitas pessoas que me procuravam neste momento, e o tempo vai fazendo com que existam mais leitores do mesmo livro, que me procuravam e diziam assim: ai, André, eu preciso falar com você. Eu preciso muito que você me explique uma coisa. Eu perguntava: o que é? O que é? Fala pra mim, aconteceu alguma tragédia? Não, olha, eu preciso dizer uma coisa. Eu sei, eu li esse livro me tocou muito. Eu sei que eu fui um personagem dele. Eu falava: nossa, é mesmo? Quem foi você? Eu falei assim: eu fui Pilatos. Eu fui Pilatos. Aí eu dizia pra pessoa assim, né? Eu achava que ela estava triste porque ela tinha sido Pilatos, né? Porque é uma das piores personagens da história humana, um homem sem caráter, um homem nocivo, um covarde que não foi capaz de defender o inocente, um omisso que lavou mãos quando deveria ter posto pelo menos o poder romano para defender alguém que não tinha culpa. Não, um covardão. Mas a pessoa não estava assim. Eu pensava assim: ela está muito chateada, muito triste, porque ela se encontrou no personagem. Não, ela estava se sentindo importante, queria que eu confirmasse se ela podia ter sido mesmo. Aí eu dizia para ela assim, a última que eu encontrei, eu disse assim para ela: olha, não se incomode, não fique chateado. Você é o 28º Pilatos que eu encontro. Quer dizer, já havia antes desse 27 que me disseram a mesma coisa. Que se viram naquela personagem e acharam que eles eram Pilatos. Que era o governador, o irresponsável, como a Solange falou. Agora, olha aqui, sabe quantos Zacarias eu encontrei até hoje? Alguém na fila que veio me dizer, com muita vergonha, que tinha se encontrado naquela figura pobre, humilde, de um velhinho. Nenhum. Nunca. Nunca apareceu nenhum Zacarias reencarnado. Mas, Pilatos está assim de gente querendo ser. E as pessoas, quando eu dizia: olha, você é o 28º Pilatos, elas caíam um pouco do trono, assim, elas ficavam decepcionadas. Ai, eu estava crente que eu era importante. Importante? Ser Pilatos é importante. É um lixo da imoralidade humana. Você queria ser Pilatos. Ah, mas tem 28 concorrentes. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço para ganhar essa disputa? Vejam só, é exatamente isso que a resposta dos Espíritos está dizendo. Muitas pessoas se orgulhariam de ser filho daquele sem vergonha, desde que fosse famoso. Mas se sentiria desonrado se fosse filho de uma pessoa humilde que tivesse dignidade.
Vamos então, na sequência, para a pergunta seguinte. A Fernandinha vai pôr para a gente na tela a pergunta 206, o slide número 10. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Olha só que interessante. Do fato de não haver descendentes, de não haver filiação, não é? Entre espíritos descendentes de uma mesma família, ou seja, o filho do Antônio é apenas físico, não é um filho do Antônio espírito. Ou seja, eles são espíritos diferentes, de outras linhas. Eles não decorrem um do outro, é só o corpo que decorre. Kardec pergunta. Quer dizer, então, quando você fica homenageando os ancestrais, os corpos dos seus antepassados, isso é uma coisa ridícula? Não tem sentido fazer isso? Você deveria desprezar esse tipo de reverência aos seus antepassados, porque você não é parte deles. Você era um outro espírito que veio de outro lugar. Era o corpo que era do corpo, o espírito não. Como você não é filho do seu avô, nem filho espiritualmente do seu pai, então para que ficar rezando para esse povo todo? Não é? Será que é isso que a gente deve pensar? É uma pergunta importante, porque isso tem a ver com as nossas tradições de culto aos nossos ancestrais. Isso. Vamos ver a resposta que nos dá Kardec, ou os espíritos dão a Kardec. Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, visto que os espíritos, frequentemente, são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Mas não acreditem que os espíritos... Mas acreditem que os espíritos de seus ancestrais não se honram pelo culto que eles fazem por orgulho. Não é pelo orgulho que você deve cultuar os seus ancestrais. Seus méritos não refletem sobre vocês, a não ser pelo esforço que vocês fizerem para seguir os bons exemplos que eles lhes deram. E é só assim que a lembrança pode não somente ser agradável a eles, mas também pode lhes ser útil. Lembrar-se deles pela herança moral que você cultua, pelos exemplos que você segue, pela forma como você reverencia, aquilo que você aprendeu na história da sua família em relação aos seus antepassados, isto é muito importante. Mas não porque você se orgulha de que eles foram bandidos, bem famosos, desonestos, capitães do mato, grandes senhores feudais, não por isso, mas porque você está pensando em honrar os valores que eles possuíam, os valores de nobreza, não de importância material, não é, Solange? Os bons exemplos que eles deixaram. E não importa se eles tenham sido os nossos antepassados que foram já em outras vidas de carne ou não, que reencarnaram na mesma família, ou vieram de outros grupos afins e estiveram aqui. E de qualquer forma, eles vão nos amar como seres elevados que são e que amam todos os irmãos. É claro que está se referindo a seres elevados, né? Espíritos elevados, exato, que fizeram parte daquela família. Então, isto é algo bom para eles, mas é bom mas quando a gente vive os valores que eles viveram como exemplo que deixaram. Aí eles nos protegem, aí eles nos adotam também como membros de uma família espiritual, não exato, membros apenas de uma família corpórea. Por isso que não é em vão a gente cultuar exatamente esses ancestrais que nós tivemos. Isso mesmo, vale a pena, mas fazê-lo com atitudes, referindo-nos às coisas boas que devem ser imitadas, que devem ser propaladas, não é? Isso mesmo, infelizmente temos que encerrar. Parentes, quantas vezes nós já nascemos como irmãos, como marido e mulher, mulher e marido, como companheiros de jornada, pai e filho, mãe e filha. Pense nisso, porque você também está na mesma situação que nós, não é mesmo? É isso mesmo, nós agradecemos a sua participação. Que você tenha uma ótima semana e nos vemos no próximo programa. Fevereiro vem aí. Isso, daqui 15 dias. Esperamos vocês. Um grande abraço. Espiritismo sem mistério. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.